Olá, benditos! Chegamos ao último dos 4 dias aprendendo superação no livro de Ruth. O capítulo de ontem nos deixou em um ponto dramático. Ruth e Boaz estavam obviamente apaixonados e queriam se casar, sendo que Boaz exerceria o direito do Goel, o parente redentor. No entanto, havia um parente mais próximo do que ele e que tinha prioridade. Boaz então se dirigiu ao portão da cidade, que era o lugar onde os homens estimados e honrados da cidade se sentavam e decidiam as questões do povo. Era uma combinação de Câmara Municipal e Tribunal. E, justamente quando Boaz estava sentado ali, o outro Goel, de quem Boaz havia falado com Ruth, passou pela porta da cidade. O escritor do livro de Ruth nunca identificou o nome daquele outro Goel, talvez porque ele não era digno de honra por ter se recusado a cumprir suas obrigações com o parente mais próximo de Ruth. Boaz então pediu a ele para resgatar as terras de Elimeleque. O dever do parente redentor era preservar o nome da família do seu parente e também manter a terra atribuída aos membros do clã dentro do próprio clã. Quando Boaz falou ao outro Goel sobre a questão das terras, ele se interessou. Qualquer um gostaria de comprar de volta terras e propriedades e mantê-las na família, por isso ele concordou imediatamente. Mas então Boaz lhe informou que, ao exercer o seu direito de parente redentor, ele não resgataria apenas a propriedade em questão, mas também teria que se casar com Ruth para gerar filhos e perpetuar a descendência de Elimeleque. Nesse ponto, o outro Goel hesitou. A questão das terras de Noemi era fácil de decidir, mas se casar com Ruth, essa era uma outra questão. Ele sabia que casar-se com Ruth e criar seus filhos arruinaria sua própria herança. Provavelmente ele tinha filhos e dividir essa herança com os futuros filhos que ele teria com Ruth seria muito complicado. E uma vez que ele já tinha uma esposa, seria estranho levar Ruth para casa como uma segunda esposa. E então ele abriu mão da sua posição de Goel, passando-a para Boaz, que deve ter ficado extremamente feliz com a decisão. Só que essa decisão deveria ser documentada. E isso foi feito com a cerimônia da sandália, tendo os líderes e todo o povo ali presente como testemunhas. Veja o que diz o versículo 7. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios em Israel. Depois de fechado o acordo com a cerimônia da sandália, todas as pessoas que estavam no portão e os líderes disseram: "Nós somos testemunhas", e todos desejaram muitas felicidades ao novo casal de Belém, Boaz e Ruth. Você lembra que, no capítulo 1, Ruth deixou sua terra natal de Moabe e entregou o seu coração e o seu futuro ao Deus de Israel. E agora ele a estava unindo em um relacionamento melhor do que ela poderia ter imaginado. Esse ato público de Boaz explica por que uma cerimônia de casamento é tão importante e por que deve ser reconhecida pelas autoridades civis. Boaz amava Ruth e queria que o seu compromisso com ela fosse testemunhado e registrado publicamente. Então eles se casaram e Deus lhes deu um filho, a quem eles deram o nome de Obed. Noemi agora tinha um neto para perpetuar o nome da sua família. As mulheres de Belém se alegraram com ela quando isso aconteceu e ela ainda teve a alegria de poder cuidar do seu neto. Voltando um pouco na história, se Noemi não tivesse decidido voltar para Belém, a terra de Israel, nada disso teria acontecido. Mas Deus, na sua soberania, conduziu a história da vida dessas mulheres para que essa bênção fosse notória a todo o povo de Belém e futuramente a todo o povo de Israel e para todas as nações da terra. Esta é uma demonstração maravilhosa do que Deus pode fazer através de uma mulher pobre e viúva, mas que teme ao seu nome. Só para situar você na história, Boaz era filho de Raabe. Quando Boaz se casou com Ruth, ele se tornou pai de Obed, que foi o pai de Jessé e que por sua vez foi o pai de Davi, o rei de Israel. Sendo assim, Ruth e Boaz foram os bisavós do rei Davi e os seus nomes estão na genealogia de Jesus.
Veja como a mão de Deus está em toda a história. Deus realiza o seu propósito geração após geração. Como nós estamos limitados a viver apenas uma vez, cada um de nós vê muito pouco do que acontece. Uma genealogia é uma maneira impressionante de trazer diante de nós a continuidade do propósito de Deus através dos tempos. O processo da história não é aleatório, há um propósito em tudo, e esse propósito é o propósito de Deus. Veja só, o retorno de Noemi para Belém e as raízes do rei Davi em Belém foram o motivo pelo qual José e Maria, pais de Jesus, tiveram que ir a Belém para se registrar no censo decretado por César Augusto. Ruth e Boaz são a razão pela qual Jesus nasceu em Belém. Mas existe outra figura de Jesus muito importante no livro de Ruth, retratado por Boaz e o ofício do Goel. Jesus, na sua vinda ao mundo, desempenhou o papel de nosso Goel, nosso parente redentor. Todas as ações de Jesus em nosso favor nos remete ao modo como ele nos redimiu. Veja o que o Senhor disse através do profeta Isaías. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. O Santo de Israel é seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito. Com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. E assim nós terminamos a nossa minissérie de 4 dias aprendendo superação no livro de Ruth. E eu espero que você tenha sido edificado com esta linda história com um final feliz. E no dia 11 de junho eu volto para iniciarmos a série 31 dias desenvolvendo a integridade em 1 Samuel. E eu conto com você, porque como você sabe, se Deus nos permitir, a nossa jornada juntos só termina quando chegarmos ao Apocalipse. Por isso, continue aqui comigo no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.